Olá a todos do nono ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo de filosofia, e o tema da aula está aí no nosso slide. Ética no período das guerras, parte 2. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos um pouco sobre a ética no pós-guerra, no período depois da guerra. Vimos que grandes reflexões foram feitas pela filósofa Hannah Arendt. Ela contribuiu muito com a questão da banalidade do mal, onde ela enxergou e chamou a atenção que durante a Segunda Guerra Mundial, o outro foi tido como nada, foi tido como supérfluo. As pessoas foram assim violadas nas suas questões morais, pessoais e etc. Então, não bastava apenas matar o inimigo, e sim reduzi-lo a nada, a algo desprezível. Bom, nesta aula teremos a continuidade da ética no período das guerras, porque na primeira parte eu falei muito mais de questões contemporâneas, sendo que a guerra sempre existiu e a ética ela foi pensada também desde a antiguidade em relação às guerras. Por quê? As guerras na antiguidade eram mortais também, não como as guerras atuais, porém eram guerras destruidoras como também as de hoje, sendo que existiam motivações diferenciadas das de hoje, já que politicamente o mundo antigo não era unificado em nações, isso foi muito tempo depois. Então, essas unificações fizeram com que as guerras atuais se tornassem bem piores, como também o armamento, ou seja, a indústria bélica, a evolução das armas, tudo isso contribuiu assim para guerras mais destruidoras. Porém, no mundo antigo, as guerras também eram violentas e a ética ela foi pensada dentro desse contexto. Bom, podemos definir ética em uma frase: respeito aos outros. Muitas guerras já aconteceram por causa do desrespeito. Desrespeito étnico, desrespeito religioso e etc. Como a própria Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu também por questões que envolveram o desrespeito, não só por questões políticas, econômicas e sociais, como o preconceito, a xenofobia, etc. Então, quando não se respeita o outro, logicamente que abre-se uma porta aí para o conflito, para o confronto, para tudo aquilo que é de má fama. Bom, uma reflexão. Se um país é atacado por outro, o que fazer? Já que um país foi desrespeitado por outro, foi invadido por outro, o que fazer? Bom, esse país atacado deverá agir de acordo com as normas e regras internacionais em relação a essa ética e em relação a essa guerra. Ética em outros períodos históricos. Bom, como eu falei, desde a antiguidade já se tinha esse pensamento sobre a ética, que as guerras sempre existiram. Então, o filósofo Cícero, que viveu de 106 a 43 a.C., ele pensou essa questão da guerra, da ética, dentro dessa guerra. Ele dizia: prefiro a paz mais injusta à mais justa das guerras. Isso significa o quê? A motivação pode ser justa, porém, é uma questão totalmente destruidora, é uma questão totalmente danosa para a humanidade. Outro pensador, filósofo, Agostinho de Hipona, ele foi um bispo e ele foi influenciado, logicamente, pelo seu pensamento religioso. Ele viveu de 354 a 430 d.C. Sendo que, mesmo sendo um religioso, ele também tinha algumas questões assim que legitimavam a guerra, no ponto de vista dele. Existiam critérios para a entrada de um governo em uma guerra. Bom, o critério da autoridade adequada. Para Agostinho, essa autoridade adequada seria o próprio rei, o monarca. No caso, esse monarca, esse rei, deveria assim proteger, deveria assim fazer com que a pacificação existisse na sociedade. E se ele entrasse numa guerra, ele estaria entrando em uma guerra em nome do próprio Deus, justamente para se buscar a paz. Então, a autoridade adequada, um monarca, um rei, e a causa adequada seria a causa da pacificação para todos da sociedade. Então,
Para Agostinho, que posteriormente se tornou um santo para a Igreja Católica, a autoridade adequada, a causa adequada, são essenciais no momento de decidir pela guerra. O rei deve decidir pela pacificação da comunidade, ou seja, da sociedade como um todo. Então, entrar em uma guerra seria muito justo pensando dessa forma. E depois que a guerra fosse travada, as pessoas que fossem conquistadas deveriam assim ser pacificadas por eles dentro desse contexto. Eu coloquei uma foto, o memorial do Holocausto fica em Berlim, na Alemanha. O Holocausto aconteceu nos campos de concentração no período da Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram mortos. Não só judeus morreram nesses campos, porém, essa homenagem é feita aos judeus. E justamente na Alemanha, lembrando, Segunda Guerra Mundial, o governo era nazista, o ditador Hitler, e assim eles massacraram muitas pessoas. Ao término da guerra, 60 milhões de pessoas morreram, e no caso específico, nos campos de concentração, 6 milhões de judeus foram mortos. Então, na própria Alemanha, assim, eles buscaram fazer essa homenagem. Tem uma parte subterrânea desse memorial, e nessa parte subterrânea, a pessoa tem muitas informações sobre essa guerra, sobre as famílias, sobre as pessoas que morreram. Essa parte na imagem é pública, porém a parte subterrânea tem um horário de funcionamento, justamente como um memorial para mostrar as atrocidades que uma guerra traz para a humanidade. Motivos para a guerra. Bom, para Agostinho, os motivos para a guerra devem envolver a paz. O monarca, o rei, que deve agir assim, buscando a pacificação da sociedade. Porém, existiu outro pensador chamado Hugo Grotius, que viveu de 1583 a 1645. Ele é chamado e considerado de o fundador do direito internacional. Ele se dedicou no estudo da ética em situações de guerra. Bom, Hugo Grotius, ele pensava também que o objetivo principal do ser humano é viver de uma forma harmoniosa dentro da sociedade. O país foi ofendido e assim foi ameaçado de invasão. Então, essa seria uma causa legítima para a guerra, para o confronto. A segunda, recuperar o que é legalmente devido para o Estado lesado. Exemplo, de repente, um outro país invadiu uma região que era de um determinado país e assim anexou essa região ao seu território. Então, o país que sofreu isso, ele tem que recuperar o que é legalmente dele e assim seria mais uma causa para uma guerra. Como também a terceira, punir o Estado que proferiu a injúria ou a calúnia. Ou seja, o país que agiu assim deve ser punido por essa ação. Então, todas essas questões envolvem causas legítimas para a guerra, segundo o filósofo Hugo Grotius. Ele contribuiu também bastante com esse pensamento da ética em situações de guerra. Bom, transformações e ação humana. Todas essas questões, elas se transformaram ao longo da história. Houve uma evolução na ética, houve um desenvolvimento na ética. E o ser humano constantemente passa por processos de mudança. Então, essas pessoas, elas pensaram a ética dentro do contexto em que elas viveram. Tanto o filósofo romano Cícero, como o pensador cristão e filósofo também Agostinho de Hipona, como também Hugo Grotius. Todos eles pensaram essa questão da ética dentro dos seus períodos históricos, ou seja, dentro dos períodos em que eles viveram. Então, a ideia é a seguinte: sempre há evolução, sempre tem progressão, sempre ocorre desenvolvimento. Com isso, podemos dizer assim que todas as coisas evoluem, como também a própria ética, o próprio conceito de ética. Eu coloquei uma frase do filósofo Cícero: é erro supor
que os efeitos da guerra sejam maiores que os efeitos da paz. Então, para ele, os efeitos promovidos, feitos pela paz, são bem maiores do que as destruições feitas pelas guerras. Uma frase de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona: quando a causa é justa, a guerra é santa. Bom, do contexto em que ele viveu, ele pensava dessa forma. Para se ter uma guerra, era justamente para preservar a paz que a guerra deveria acontecer. Eu coloquei uma frase de Hugo Grotius: o domínio da terra termina onde termina a força das armas. Então, a busca por esse domínio termina quando a força é enfraquecida, a força bélica, a força das armas. Enfim, bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!